que nós já temos ouvido da parte do Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Merinha e continue assim na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, nós já ouvimos alguns louvores, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de São João, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6, versículos 1 por diante, em nome de Jesus. Glória a Deus. É onde o Senhor preparou esta palavra para nós meditarmos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Glória a Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vindo ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Quem diz amém? Amém. Até aqui para nossa meditação nessa noite. Irmãos, aqui está este milagre. Nós sabemos que Jesus, ele operou 2 milagres da multiplicação. E este é o primeiro milagre. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi para o outro lado do mar da Galileia. E grande multidão lhe acompanhava. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus viu a multidão que estavam com fome, Jesus disse para Filipe. Filipe era um dos que acompanhava Jesus. Então Jesus disse: onde compraremos pão para estes comerem? Aí a palavra do Senhor diz que Filipe respondeu: Senhor, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Mas nós observamos que quando Jesus fez essa pergunta para Filipe, está escrito, versículo de número 6, que diz a Bíblia que o Senhor sabia muito bem o que ele havia de fazer. Então ele fez assim para testar Filipe, para testar a fé de Filipe. E quando Jesus faz essa pergunta, Filipe começa agora a calcular o custo
provável. Quanto daria para comprar tantos pães para aquela multidão de cerca de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres? Glória a Deus. Esse texto, esse milagre, está registrado nos 4 evangelhos. Está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Glória a Jesus. E nós observamos que ali apresenta-se André, irmão de Pedro, e diz para Jesus: Senhor, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus pegou aqueles 5 pães de cevada e aqueles 3 peixinhos, orou, fez o milagre da multiplicação. E com aqueles 5 pães e 3 peixinhos, Jesus alimentou aquela multidão. Glória a Jesus. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que comeram até se fartar. Glória a Deus. Porque o crente em Jesus come muito, né, irmãos? E aquela multidão com fome correram, rodearam pela praia até o deserto onde Jesus estava. Agora imagina a fome que a multidão estava, mas comeram pão até se fartar. E diz a Bíblia que Jesus ainda mandou eles recolher os pedaços que sobraram, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães. Glória a Jesus. Esse é o nosso Deus da multiplicação. Amém, meus queridos irmãos? Meus queridos irmãos, este milagre aqui é o 4º milagre de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o primeiro milagre foi aquele milagre do capítulo 2, onde Jesus transformou a água em vinho em um casamento lá em Caná da Galileia. O segundo milagre, a palavra do Senhor vai dizer que foi a cura do filho de um oficial do rei. O terceiro milagre, ele curou o paralítico de Betesda no capítulo de número 5. 3 milagres. E o 4º milagre, este milagre da multiplicação. O Evangelho de João, meus queridos irmãos, ele registra apenas 7 milagres. Glória a Deus. Só isso, 7 milagres. E nós observamos que o objetivo de João ter registrado este milagre foi declarar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era o Messias enviado por Deus, que Jesus Cristo era o Salvador da humanidade. Este foi o objetivo de João ter escrevido, demonstrado esses 7 milagres. Mas, querido irmão, nós observamos ainda que a palavra do Senhor vai dizer que João, quando ele escreveu o primeiro milagre, ele mostrou que Jesus tem poder para transformar a água em vinho. No segundo milagre, João mostrou que Jesus, ele tem poder de curar à distância. E no terceiro milagre, ele mostrou que Jesus, ele tem poder para curar com uma só palavra. Quem entendeu, diga amém. Glória a Jesus. A Ele toda honra, todo louvor, toda adoração, toda majestade seja dada a Ele. Glória a Jesus. Mas nós observamos este milagre. Glória a Jesus. E vemos, queridos irmãos, que depois que Jesus viu a multidão com fome, Jesus pergunta para Filipe onde compraria pães para alimentar aquela multidão. E quando a Bíblia mostra que André se apresenta trazendo um rapaz e diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Glória a Jesus. Quando a gente fala em pães, vem na memória o quê? O pão francês. Mas só que o pão naquela época não era assim.
era tipo um bolachão. Glória a Jesus. Enfim, mas Jesus alimentou aquela multidão. Mas, meus queridos irmãos, eu quero trazer uma rápida palavra falando sobre este rapaz anônimo que apareceu em meio àquele milagre e logo desapareceu. Glória a Deus. Eu observo que a Bíblia não fala muito a respeito desse rapaz. A Bíblia não fala o seu nome, não fala se ele tinha família, se tinha pai, se tinha mãe, se tinha irmãos. A Bíblia não fala onde ele morava, de que família era ele, glória a Jesus, mas percebe-se que ele era um dos que seguiam Jesus. Percebe-se isso da Bíblia, que ele era um daqueles que estava entre a multidão e que seguia Jesus. Percebe-se também, queridos irmãos, que aquele jovem, ele gostava de estar próximo de Jesus e dos seus discípulos. Porque na hora que Jesus pergunta, onde compraremos pães para esta multidão? Pedro disse, Senhor, aqui está esse rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Isto prova que o rapaz não estava lá atrás da multidão, não, ele estava próximo de Jesus e de seus discípulos. Glória a Deus. Aí, meus queridos irmãos, eu já passo a aprender algo de Deus para a nossa vida. Eu observo que, em primeiro lugar, glória a Jesus, quando nós estamos próximo do Mestre, coisas grandes acontecem. Amém? O rapaz estava próximo de Jesus e aconteceu coisas grandes ali naquele deserto. Glória a Deus. Jesus pega 5 pães de cevada e 2 peixinhos, que deveria ser mais ou menos do tamanho de uma sardinha do gelo. Glória a Jesus. E fazer aquele milagre e alimentar somente homens 5.000. Alguém disse que se cada homem fosse casado e tivesse um filho, já era quantas pessoas? 15.000 pessoas. Se cada casal tivesse 2 filhos, já seria 20.000 pessoas. Então nós podemos resumir, podemos dizer que aquela multidão tinha cerca de 10 a 15.000 pessoas. Glória a Jesus. Com 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus. O rapaz estava próximo do Mestre. E a primeira lição que eu aprendo é esta: quando eu e você estamos perto do Mestre, coisas grandes podem acontecer na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Não podemos ficar distante do Senhor, não. O salmista Asaf, lá no Salmo de número 73 e versículo número 28, ele diz: Senhor, para mim bom é aproximar-me de ti, pois eu ponho a minha confiança em ti, ó Deus. Bom é nos aproximarmos de Deus. Então, meus queridos irmãos, eu digo para você nessa noite: aproxime-se mais de Deus. Se chegue mais a Ele. Glória a Deus. Apresente suas dificuldades a Ele. Apresente as suas necessidades para Ele. Aproxima-te dEle, apresentando as tuas necessidades, porque Ele pode fazer coisas grandes. Jeremias 33:3. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. O meu Deus e o teu Deus é Deus de coisas grandes. Oh glória! É Deus de coisas grandes. Então aproxime-se dele e apresente as suas necessidades. Aí a Bíblia falando sobre isso, em Lucas capítulo 4, diz a palavra do Senhor que Jesus, ele entrou na casa de Pedro, e lá estava sua sogra enferma.